Como abrir uma empresa em Salvador? Esse é um tema muito importante para quem quer iniciar um empreendimento. Então, meu objetivo desse vídeo é de falar de forma prática de como abrir essa empresa e vou trazer alguns pontos aqui que você precisa se atentar para que essa empresa não fique muito cara para você. Inclusive, eu vou te falar aqui mais ou menos quanto é que você gasta para poder abrir essa empresa. Então, fica até o final do vídeo. Meu nome é Júnior Passos, eu sou contador aqui da Passos e Fernandes Contabilidade Consultiva e estou aqui nesse canal com o objetivo de trazer informações relevantes para que você inicie o seu empreendimento da melhor forma possível. Então vamos lá, sem enrolação. Primeiramente, eu vou falar em relação aos documentos que você precisa. Eu elenquei aqui alguns documentos. Você vai precisar do RG CPF dos sócios, vai precisar do comprovante de endereço, certidão de casamento, se for o caso. E também, muito importante, se você é um profissional que tem uma atividade regulamentada, por exemplo, eu sou um médico, então você precisa do seu CRM, você precisa ali do CREFITO, você precisa do registro dentro lá do seu conselho. Isso é muito importante. Então, para isso, você precisa da sua documentação básica inicialmente e com a ajuda de uma contabilidade, de um contador, ele vai te orientar em relação às atividades e as licenças da prefeitura que eu vou te falar agora. Tendo posse de toda a documentação sua, a gente faz uma análise e aí a gente vai entender o que é que você vai abrir, qual a atividade da sua empresa. Vamos supor que você vai abrir um consultório médico. Então a gente vai ver qual é a atividade e a gente precisa entender se você, por exemplo, tem um negócio ali paralelo, por exemplo, vamos supor que você tem uma mentoria. Então, se você tem algum curso, se você tem algum e-book, isso é muito comum hoje no digital. Então, a gente precisa entender quais são as suas atividades para poder, quando abrir o seu CNPJ, a gente já abrir ele de forma correta, já com todas as atividades, para que você não tenha um custo maior com isso depois. Porque se você me fala, Júnior, eu quero abrir um consultório médico e vai ser eu como sócio, então a gente vai estipular ali como é que vai ser a sua empresa e você vai acabar que não vai me falar quais são todas as atividades e eu não vou colocar aquele KINAI específico ali. Então o que é que vai acontecer? Posteriormente, quando você for exercer essas atividades da venda de um e-book, de uma mentoria, a gente vai precisar fazer uma alteração contratual e isso vai ter um custo maior. Então fica atento em relação a essa situação. Então vamos lá. Você precisa saber qual é o tipo jurídico da sua empresa, se sua empresa vai ser um SLU, que é o recomendado para quem trabalha sozinho hoje, que não tem sócio, ou então pode ser uma sociedade limitada, onde você tem mais de um sócio, certo? Você precisa saber qual vai ser o porte da sua empresa, se vai ser uma microempresa, se vai ser uma empresa de pequeno porte. Precisa pré-estabelecer o quanto é que você vai investir para poder abrir essa empresa. Aí a gente vai definir qual é o capital social para você poder constituir a sua empresa. E uma coisa muito importante também, aqui em Salvador, muito interessante, preste atenção nessa parte agora. Você precisa saber como é que está o IPTU do local onde você vai abrir a sua empresa. Se você vai abrir sua empresa num ponto comercial, você precisa que esse ponto tenha o IPTU em dia para você poder não ter problema com a prefeitura, porque a prefeitura, se não tiver IPTU, você vai acabar não conseguindo obter lá a viabilidade para poder iniciar o processo de abertura da sua empresa. Então, quanto é que custa para poder abrir essa empresa, Júnior? Depende muito do município, certo? Eu vou trazer um caso prático aqui de Salvador. Por exemplo, para você ter o CNPJ em suas mãos, com seu horário de funcionamento, contrato social, documentos básicos, certo? Você vai gastar R$ 349 na junta comercial. Esse é o valor que a junta está cobrando na data de hoje, 20/3. Estou gravando esse vídeo, certo? Então, você vai gastar os valores com taxas de TFF e TLL, que são taxas anuais. Isso vai depender do mês que você está abrindo a sua empresa e esses valores você só vai pagar no final do ano, que é uma taxa anual, certo? E você tem que verificar o pacote que você vai contratar com a contabilidade para poder definir quais são os honorários que a contabilidade vai te cobrar para você estar efetuando a contratação desse serviço. Então,
inicialmente é isso. Paga a taxa da junta comercial, vai gerar uma taxa assim que você abrir sua empresa, que vai ser anual, que você vai pagar lá no final do ano, e os honorários da contabilidade. Após isso, aí sim, você tem que tirar outras licenças, como vigilância sanitária, tem corpo de bombeiros, e isso aí vai ser no decorrer que sua empresa já está pronta. Mas para você ter o CNPJ em suas mãos, já para você poder cadastrar para emitir uma nota fiscal, o valor da taxa da junta comercial de R$ 349, mais os honorários da contabilidade, e após isso já é gerada as taxas anuais e você vai tirar aí outras licenças. Então, assim, recapitulando, em relação à questão de documentos, vou deixar aqui na descrição desse vídeo a relação de documentos que você precisa para poder abrir seu CNPJ. Falei um pouco sobre o tipo jurídico e o mais importante, a tributação. Essa empresa que você vai abrir, qual vai ser a tributação? O que é tributação, pessoal? A tributação é a forma que você vai pagar o imposto. Como é que você vai pagar o imposto? Vai pagar no Simples Nacional? A sua empresa vai ser lucro presumido? Como é que vai ser o pagamento desse imposto? Então a gente faz uma análise, né, que a gente chama de planejamento tributário, onde a gente analisa quais são as atividades que vai estar ali no seu CNPJ, identifica, faz um planejamento do quanto você vai faturar, a gente senta, conversa, faz esse planejamento e te dá uma estimativa do quanto você vai estar pagando de imposto, até para você poder fazer a gestão do seu negócio em relação à questão da precificação, todos os custos fixos e variáveis. Então, se você chegou até aqui, deixa aqui no comentário. Se você tiver alguma dúvida, vou deixar aqui alguns links dos nossos contatos, até mesmo se você quiser abrir uma empresa conosco, não hesite em nos contratar para poder a gente te ajudar nessa empreitada que é abrir aí o seu CNPJ. Um abraço e até o próximo vídeo.